você já deve saber, uma guerra é cheia de reviravoltas, né? Podemos dizer assim que às vezes o país que estava ganhando há pouco tempo acaba perdendo aí um pouco a sua força e do nada um país que estava aí praticamente quase à falência pode sim subir durante a guerra, né? E o que a gente está vendo no cenário de hoje não é um pouco diferente, principalmente quando se trata da revolução e da situação aí que está acontecendo na Ucrânia e na Rússia. E essa reviravolta está causando impactos tanto até da própria situação, onde se trata da população civil, até mesmo a economia desses países. Então eu vou te explicar tudo o que está acontecendo no vídeo de hoje para você entender bem certinho o que está rolando, né? Porque tem muita, mas muita coisa chegando. Se você é novo aqui no canal, tá chegando agora, acabou de cair de paraquedas aqui, seja bem-vindo. Meu nome é Alessandra Gonçalves e aqui eu falo sobre geopolítica e todos os dias às 6 horas da tarde estamos colocando aí os nossos últimos vídeos aqui para vocês, mantendo sempre todo mundo informado, tá? Então vamos lá que eu vou explicar para você o que tá rolando ultimamente, tá? Bem, vamos começar então pelo básico que fez aí praticamente a Rússia perder um pouco do seu poder aí e tá levando-se ao declínio, e depois eu vou falar o que pode levar a própria Ucrânia também ao declínio. Mas vamos lá. Acontece que desde que a Ucrânia meio que confirmou a sua contraofensiva, a Rússia começou a ter um pouco mais de declínio, porque os Estados Unidos investiu muito dinheiro na Ucrânia, tá? Então gerou o quê? Que a Ucrânia ganhou um pouco mais de força, né? E estava conseguindo tomar territórios. No meio disso tudo, que já estava indo assim de água abaixo para a Rússia, aconteceu a questão, a gente viu meio que uma pequena guerra civil que se encontrou na Rússia e até mesmo aí uma rebelião contra o próprio Putin por parte aí dos seus aliados, quando a gente fala do grupo aí do Prigozhin, do grupo Wagner. Bem, o que acontece? Teve essa rebelião aí, durou praticamente 2 dias, mesmo eles estando avançando bastante para a capital de Moscou, né, estando a 200 mil quilômetros praticamente da capital de Moscou, né, mas assim, não chegaram a ter assim a tomada realmente da cidade que eles falaram que iam tomar para mostrar aí sua indignação com o Vladimir Putin, tá? Ah, mas por que isso não aconteceu? O que rolou? Rolou que o próprio Putin aí, né, meio que fez uma ameaça meio grande para o grupo Wagner, gerando uma questão que eles ficaram amedrontados com a situação, ou então até mesmo poderia ser um acordo entre o próprio Putin e o próprio grupo Wagner aí para meio que assim controlar os próprios generais do Vladimir Putin, para mostrar que ele é mais forte e quem se virar contra ele durante a guerra vai ter punições severas, tá? Então, são essas duas hipóteses que estão rolando aí praticamente na mídia, que são as mais prováveis, tá? Acontece que, devido à medida aí do grupo Wagner, né, gerou aquela polêmica e aquela bomba assim, né, praticamente o mundo inteiro foi bombardeado com essa notícia, que gerou alguns países que apoiaram o grupo Wagner e outros países que não apoiaram e que até demonstraram aí o seu apoio para Vladimir Putin, e um deles foi o próprio aí Emmanuel Maduro, né, o Nicolás Maduro. Ele meio que praticamente assim chegou e declarou o seu apoio para Vladimir Putin, tá? Ele falou, o Nicolás Maduro, ele chegou e falou assim, que achou o que o grupo Wagner tinha feito algo assim inadmissível, que era algo assim, vamos falar assim, nas próprias palavras dele, meio que podre por parte aí do grupo, porque eram considerados traidores e foram contra a pátria, que é a pátria aí, no caso ele estava falando, a própria Rússia. No meio disso tudo, ele acabou aí meio que falando que realmente estava do lado da Rússia, embora todo mundo já sabia que era a própria Rússia, e disse que ele, como um país assim, na Venezuela, né, praticamente sim, um país, vamos falar assim, não democrático, apoiava o governo Putin e precisava do governo Putin do lado dele. Então ele disse que estaria aí 100% do lado aí da Rússia, mais especificamente de Vladimir Putin, tá? Acontece que agora, além dessa pronunciação do próprio Maduro tratando sobre esse assunto, o Brasil também fez uma pronunciação aí meio que não tão a favor assim da Rússia, devido aí a Rússia ter perdido um pouco o controle assim durante a guerra. O próprio, podemos falar assim, dos assessores especiais de Lula, o Celso Amorim, acabou de publicar e falar até mesmo em uma reunião que foi feita na Dinamarca, onde trataram sobre a questão aí da Ucrânia e da Rússia, mas bem assim de leve.
Ele falou que não interessava para o Brasil ser aliado ou ter uma Rússia que esteja quebrada, que esteja falida, que esteja perdendo. Então, ele falou que não interessava ser aliado de uma Rússia que fosse meio que falida, mostrando que o Brasil tem sim interesse na Rússia, mas não é uma Rússia que possa perder a guerra, né? Mesmo que o Brasil afirma que não tem aí praticamente um lado durante a guerra da Ucrânia e da Rússia, a gente pode dizer que entre uma questão mais econômica, no setor econômico, o Brasil preferiria ter acordos com a Rússia do que com a Ucrânia, tá? Então, a gente está analisando mais por esse lado. A questão é que até mesmo essa questão do próprio Putin aí tá meio que assim, um pouco na queda durante a guerra, com vários conflitos internos, gerou um medo de quê? De poder praticamente assim, ter uma reanálise do próprio petróleo na Rússia e além disso também uma questão sobre aí prováveis outras guerras civis que possam se ocorrer na Rússia durante aí esse último período que aconteceu aí da rebelião e daquele protesto do grupo Wagner. A gente pode pensar por um lado que se realmente foi um acordo entre o grupo e o próprio Vladimir Putin, pode sim ter mostrado a seus aliados, praticamente, que realmente ele manda, mas quando a gente passa para o setor assim da própria população civil, isso aí pode ter dado um pouco errado, já que a Rússia está correndo aí com bastante manifestação, tá? Não é aquela manifestação assim extremamente grande, extremamente forte, que a gente vê que pode ter uma queda do poder de Vladimir Putin, mas é uma manifestação assim que, devido ao andado dela que a gente está vendo, pode se tornar algo muito pior depois para Vladimir Putin, mesmo aí, principalmente né, no período de guerra, se a gente for olhar agora, pode tornar algo bem aí prejudicial para ele. Ah, mas por que você acha? Porque um país durante a guerra já é ruim com o apoio da própria população, tá? Resumido. É guerra, vai gastar demais, vai ter coisas que vão acontecer como sanções, vai ter a questão aí da população não ter a condição necessária que for preciso, algumas coisas vão faltar, até outros problemas, tá? E se a população estiver contra o próprio poder aí, né, no caso, pode piorar a situação ainda, porque na guerra já tem esses problemas todos. Imagina então se a população se voltar contra o próprio governo. É um pouco difícil aí, praticamente na guerra, pode atrapalhar a situação, né, porque mesmo se a população civil se voltar, alguns membros do próprio exército do Vladimir Putin podem querer se voltar também contra o governo, tá? E além disso também, vendo a oportunidade, alguns grupos mercenários também podem se voltar contra o governo e aí gerar uma queda, né? O próprio CNN aplica isso, falando que a questão é que Vladimir Putin poderia ter perdido seu poder em 24 horas se a revolução ali tivesse dado certo e aqueles protestos civis e até mesmo a própria questão onde a gente trata aqui sobre o grupo Wagner, se eles tivessem conseguido aí manter um pouco mais de firmeza e meio que praticamente voltar à questão da guerra, tá? E mudar de lado praticamente, indo para o lado aí mais da Ucrânia, ou até mesmo de uma Rússia sem Vladimir Putin. A questão é que a Ucrânia também não está tão livre nessa situação, já que, por sua vez, ela está sendo bastante arriscada aí as eleições de 2024 nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos está investindo muito dinheiro. Dependendo de quem ganha na Ucrânia, pode gerar um problema onde esse investimento possa cair e talvez a guerra da Rússia e da Ucrânia possa ter uma vitória aí da Rússia, tá? Então, muitas questões que estão acontecendo que podem mudar aí praticamente assim, do dia para a noite, a guerra da Ucrânia e da Rússia, trazendo até o próprio fim dela, ou até prolongando ela, deixando aí uma questão, como podemos falar, até o próprio Paquistão, assim, que dura anos e anos e anos, tá? Hoje foi esse. Se você gostou, deixa o like, compartilha e se inscreva no nosso canal para ter acesso a mais vídeos. Estou esperando vocês aqui amanhã às 6 horas da tarde.